Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma técnica particular para fazer algumas integrações. Quando a gente falava de derivada, a gente tinha algumas regrinhas para fazer. Tinha a regrinha do tombo, certo? A regrinha do quociente do produto. Por quê? Porque essas regrinhas ditavam como iam ser a derivada. Como a integral e a derivada estão intimamente ligadas pelo teorema fundamental do cálculo, ou seja, a maneira como a gente faz uma integral é buscando derivadas, não seria diferente para a integral, certo? A gente precisa de regrinhas especiais para algumas integrais. Hoje, então, a gente vai falar sobre uma regrinha bem legal que tem nas integrais. Bom, aqui então a gente de cara já vê uma integral de x que multiplica cosseno de x. Como que a gente resolve essa integral? O teorema fundamental do cálculo nos diz que para resolver isso aqui, a gente precisa achar uma função f de x, que quando eu derivar essa f de x, a derivada desse f de x, vai ser igual a x que multiplica cosseno de x. Muito bem, aqui de cara você já vai perceber que o nosso integrando, ele é um produto. E você vai lembrar que existia uma regra particular para a gente fazer um produto quando a gente estava falando de derivada, não existia? Porque não era simplesmente pegar a derivada de um e multiplicar pela derivada de outro. Não era assim. Existia uma regrinha. Só relembrando a regrinha, era a derivada do primeiro que multiplica o segundo, mais a derivada do segundo que multiplica o primeiro. Certo? Então, se aqui já apareceu para a gente uma derivada, é porque essa primitiva, o que vem antes da gente derivar, era um produto também. E como a gente pode olhar aqui, tem x nesse primeiro termo e o segundo termo também é algo que está em função de x. Então a gente pode separar esses dois carinhas em duas funções. Então isso aqui é um produto de função, ou seja, quando a gente vai aplicar a derivada nesses caras, a gente vai precisar trabalhar com a regrinha de derivada da multiplicação, certo? Derivada do produto. Ok. Como que a gente faz o processo reverso, então? O processo da derivação, para chegar nesse cara aqui, bom, a gente já sabe. É a derivada do primeiro que multiplica o segundo, mais a derivada do segundo que multiplica o primeiro. Isso aqui a gente chegaria nesse carinha. O que nós queremos aqui, em uma integral, em toda integral, é fazer o processo reverso. Qual que é o processo reverso disso? Então vamos lá. Para começar a pensar sobre isso, esse processo reverso, a gente vai ter que olhar sobre como acontece a derivada do produto. Então, se eu tenho aqui uma função f de x que está multiplicando uma g de x, e eu quero, de repente, fazer uma derivada nesse cara aqui. A derivada disso aqui vai ser a derivada do primeiro, f' de x, que vai multiplicar o g de x, mais a derivada do segundo que vai multiplicar o primeiro. Só para deixar aqui os dois f's na frente, então vai ser o primeiro que multiplica g' de x. É assim que a gente faz, certo? E o que acontece se de repente a gente separar, vamos separar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, nós queremos isolar ele nessa igualdade. Isso aqui é uma igualdade, certo? Então eu posso fazer operações entre essa igualdade sem problema nenhum. Se eu quero isolar esse cara, consequentemente, esse meu f' de x que multiplica g de x vai passar para o outro lado. E aqui passar para o outro lado significa que eu vou subtrair esse cara nos dois lados da minha igualdade. Então, o que eu vou ficar? Vou colocar aqui de azul, é quem a gente deixou isolado, g de x. Então, o que nós temos aqui nessa igualdade, já que a gente deixou esse cara sozinho, quem já estava antes é o meu f de x, g de x, a derivada desse produto, menos agora o meu f' de x, que multiplica g de x. Certo? E se tudo estiver satisfeito, ou seja, se todas essas funções forem funções contínuas, for possível integrar elas, o que vai acontecer se a gente aplicar uma integral desses dois lados? O que vai acontecer é que aqui desse lado, a integral de f de x, que multiplica g' de x, dx vai ser igual à integral da derivada desse produto aqui, f de x, g de x, dx, menos a integral de f' de x
que vai multiplicar o meu g de x dx. Certo? Ponto importante aqui. Dentro dessa minha integral, eu tenho uma derivada. Certo? Então, se eu tenho a integral de uma derivada, eu já tenho satisfeito o meu teorema fundamental do cálculo. Então, no final das contas, o que isso vai me retornar é integral de f de x g' de x vai ser igual, aqui eu tenho satisfeito o teorema do cálculo, então isso aqui é f de x que multiplica g de x, certo? Porque a integral da derivada é a minha primitiva, menos, aí agora sim, a integral, porque esses dois caras não são duas derivadas, de f' de x que multiplica g de x dx. Então, perceba que aqui, ó, a integral de um produto, isso aqui é um produto, seria igual o produto dessas duas funções menos a integral do inverso do que acontece, porque aqui a gente tem f de x que multiplica a derivada de g de x, e aqui a gente tem a derivada de f de x que multiplica g de x. O que a gente vai aplicar agora em uma integral é exatamente esse raciocínio, certo? Então, perceba que aqui a gente tem um produto e uma regra de como resolver esse produto. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tiver a integral de um produto, vamos ter duas funções sendo multiplicadas, a gente vai olhar em uma delas como uma função e na outra a gente vai olhar como se fosse a derivada de uma função. Certo? Então, quando a gente olhar, vamos ter que decidir, isso aqui é a gente que escolhe, certo? Não tem ordem, é um produto. Então, a gente escolhe quem vai ser a função f de x e quem vai ser a derivada da função g de x. Assim que a gente escolher, basta que a gente siga com essa igualdade, certo? Escrevendo assim pode ficar um pouco poluído, certo? Tem muito x, muito f, muito g. Geralmente, nos livros, aparece da seguinte maneira. A integral de u que multiplica v' é igual a u que multiplica v menos a integral de u' que multiplica v. Certo? Também pode ser escrito, isso aqui é um problema de notação, u dv é igual a uv menos a integral de du que multiplica v. E aí você escolhe como você prefere. É importante que você conheça porque em alguns livros essa notação aparece diferente, certo? Então pode aparecer essa aqui, como essa aqui e também essa aqui. O que nós vamos fazer então? Existe um roteirinho que nós devemos seguir. O primeiro passo do nosso roteiro é definir quem é o U e quem é V', certo? Então, quando a gente bater o olho na nossa integral, a gente decide quem é U, quem é V'. Segundo passo, achar U' e V. Porque se a gente tem U, a gente vai precisar do U' depois, e se a gente tem V', a gente vai precisar da primitiva dele, que seria o V. Terceiro passo, aplicar a regra. É isso que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. A gente tem justamente a integral que a gente viu ali no começo, que é um produto. E aqui vai uma dica muito importante. Vou colocar aqui, ó, dica. Quando você tiver uma função trigonométrica dentro da sua multiplicação aqui na sua integral, você sempre considera, ou pelo menos na maioria das vezes você considera a sua função trigonométrica como se fosse o seu V'. Salvo exceções, certo? Mas geralmente é isso. Considere a função trigonométrica como V'. Por que isso? Porque, lembra, se cosseno aqui no caso, né? Cosseno de x for nosso V', significa que o x vai ser o U.
Então, depois, quando for aparecer a segunda integral, a gente vai derivar o u, e aqui no caso a gente vai derivar o x. E a derivada do x, ela é 1, o que vai simplificar a nossa integral. Por outro lado, se a gente tivesse escolhido cosseno de x como nosso u, a derivada de cosseno de x é menos seno de x, ou seja, você ia ficar em um loop eterno de derivadas trigonométricas, e a gente não quer isso. Então vamos lá. Primeiro passo de todos, a gente define quem é o u e quem é o v', quem que é a f de x, quem que é a derivada de g de x. Usando a dica que eu acabei de colocar, então a gente vai considerar cosseno de x, vai ser o nosso dv, certo? E o meu x, que é o outro produto, vai ser o meu u. Depois que eu chamei um dos elementos de u e o outro elemento de dv, eu preciso achar du e v. Então, se o u é o meu x, o meu du ele vai ser 1 dx, que a gente coloca o v. Se o meu dv ele é cosseno de x dx, certo? Porque ele pega esse dx aqui. Se o meu dv é cosseno de x, quem que é a primitiva de um cosseno de x? Esse cara é o seno de x. Muito bem, então aqui eu já decidi quem vai ser u e quem vai ser dv. Depois disso, eu achei du e achei v. E agora o que a gente faz é aplicar a nossa regrinha, certo? Então, essa integral vai ser igual, aqui igual, ao produto de u por v, então vai ser x, que multiplica seno de x, menos a integral. Muito bem. E agora a gente tem a relação trocada, certo? Porque aqui na nossa integral a gente tem u dv, e aqui agora a gente vai trocar essa relação, vai ter du, v, certo? Vai ser sempre assim. Então, quem que é du? Aqui vai ser 1, que multiplica agora o v, que é seno de x. De x dx. Essa integral aqui ficou mais fácil, porque 1 que multiplica seno de x é apenas seno de x. E a integral de seno de x é só a gente achar aquele que, quando a gente deriva, vai ser seno de x, e esse cara é o cosseno de x. Então, aqui a gente vai seguir, só copio o que a gente já tem aqui, x seno de x, menos, quem que é a primitiva de seno de x? Primitiva de seno de x é menos cosseno de x. Por quê? Porque quando a gente deriva cosseno de x, a gente recebe menos seno de x. Só que aqui a gente quer justamente seno de x. Então, precisa colocar o sinal para corrigir isso. E no final das contas, a gente recebe que x que multiplica seno de x mais, aqui o joguinho de sinal, certo? Cosseno de x. Esse é o resultado da integral de x que multiplica cosseno de x dx. De uma forma muito simples, a gente chega no resultado. Se você quisesse ficar chutando, tentando adivinhar qual era a primitiva desse cara aqui, provavelmente, depois de algum tempo, algumas horas, você chegaria a essa resposta. Porém, isso aqui é para ser um exercício um pouco mais rápido, mais dinâmico. O ideal não é gastar bastante tempo nele, e como a gente quer otimizar o máximo possível do nosso tempo, é preciso que a gente encontre formas de resolver isso aqui mais rapidamente, e usando essa regrinha a gente consegue isso, certo? Então, muito bem, vamos para o nosso próximo. Aqui, só um detalhe, como a integral está indefinida, ou seja, eu não coloquei os limites da minha integração, as fronteiras da minha integração, eu tenho que adicionar aqui o meu k de constante. Próximo, então. Agora nós temos x ao quadrado, que multiplica seno de x dx. Usando a dica do exercício passado, o que nós vamos fazer aqui é chamar esse cara de dv. Certo? Se esse cara é o dv, por consequência, esse cara vai ser o nosso u. Muito bem. Primeiro passo do nosso roteirinho era dizer quem é u e dizer quem é dv. Já cumprimos isso. O segundo passo é achar du e achar v. Então, se u é x ao quadrado, o que a gente tem em du é 2x dx. Aqui tem o v,
o meu dv é seno de x dx, certo? Quem que é a primitiva do nosso seno de x? Isso aqui é menos cosseno de x. Por que menos cosseno de x? Porque se eu derivar cosseno de x, eu chego em menos seno de x. Como eu quero mais seno de x, a gente coloca o sinal para corrigir isso. Eu disse quem é u e quem é dv, depois eu achei du e v. Qual é o próximo passo do nosso roteiro? Isso é aplicar, de fato, a nossa regrinha. Então, a integral de x ao quadrado, que multiplica seno de x dx, ela é igual produto de u por v, então x ao quadrado, que multiplica menos cosseno de x, menos a integral. Aqui troca a relação, certo? Então a gente tinha u dv, agora a gente tem du e v. Então du é o nosso 2x, que multiplica, agora o v, menos cosseno de x dx, certo? Então, vamos perceber que esse 2 e esse menos aqui, a gente consegue tirar eles da nossa integral. E é isso que a gente vai fazer. Então, isso aqui é igual, vou colocar o igual aqui. X ao quadrado que multiplica menos cosseno de x, vai dar menos x ao quadrado que multiplica cosseno de x, certo? A gente vai tirar o 2 e o menos ali. Esse menos faz jogo de sinal com esse menos aqui. Menos com menos vai dar mais para a gente. Mais 2 vezes a integral de x que multiplica cosseno de x dx. E olha só, a gente caiu na integral do exercício passado. Então, vamos fazer ela aqui. Vamos fazer de novo, que é para reforçar o que a gente já vem feito. Então, essa integral aqui, certo? É um produto de integral, então, de novo, repetindo o exercício passado, a gente vai chamar um de u e outro de dv. Como tem uma função trigonométrica, a gente vai chamar a função trigonométrica de dv e o x de u. Então, se o meu u ele é x, o meu du vai ser 1. O meu v está aqui. O meu dv é cosseno de x dx. Quem que é a primitiva de cosseno? É o nosso querido seno. Certo? Então, aplicando isso aqui, a gente vai ter que essa integral aqui, ela é igual, a integral aqui, ela vai ser igual a u que multiplica v, então x que multiplica seno de x, menos a integral de seno de x dx. Por que que é seno de x dx? Porque nessa segunda integral que aparece é o nosso v que multiplica o du. Então, é o 1 que multiplica seno de x, qualquer coisa multiplicada por 1 é ele mesmo. Então, no final das nossas contas, isso aqui vai dar x seno de x menos, quem que é a primitiva de seno de x? É menos cosseno de x, então aqui vai ficar mais cosseno de x. Exatamente como ficou no slide passado. Se a gente voltar aqui, ó, x seno de x mais cosseno de x, certo? Então, x seno de x mais cosseno de x. Voltando agora para a nossa integral, a gente tem menos x ao quadrado, que multiplica cosseno de x, mais 2, que multiplica essa integral. E o resultado dessa integral é x seno de x mais cosseno de x. Então, o que nós vamos obter é menos x ao quadrado cosseno de x mais 2x seno de x mais 2 cosseno de x. Só lembrar que, como é uma integral indefinida, a gente tem que adicionar a nossa constante aqui. E é isso, chegamos ao nosso resultado. Bom, se no exercício passado você gastaria alguns minutos tentando achar a primitiva, dessa vez você com certeza ia gastar alguns dias tentando achar essa primitiva aqui. Então, por isso, a gente usa esse método do produto, que a gente fala de integral por partes. Bom, aqui de próximo exercício a gente tem a integral de ex,
que multiplica cosseno de x dx. Quando a gente vê um produto direto, a nossa cabeça já tem que ir pela integral por partes. Vamos seguir o roteiro então. A gente precisa chamar alguém de u e alguém de dv. Segundo a nossa dica do primeiro exercício, que a gente também utilizou no segundo, quando tem uma integral trigonométrica, ou seja, cosseno, seno, tangente, secante, cotangente, qualquer função trigonométrica, quando aparece na nossa integral, a gente já de cara chama ela de dv, porque vai facilitar e muito a nossa vida. Bom, se cosseno de x vai ser o nosso dv, por exclusão, nosso e elevado a x vai ser o u. Segundo o nosso roteiro, depois que a gente chamou alguém de u e alguém de dv, a gente precisa achar os nossos outros participantes. Então, se o meu u é e elevado a x, o meu du é a derivada de elevado a x, que é o próprio elevado a x. O meu v está aqui. O meu dv é cosseno de x, que a gente esqueceu, dx. Cosseno de x dx. Quem que é a primitiva de cosseno de x? É o nosso seno de x. Muito bem, então a gente vai montar aqui a integral de e elevado a x cosseno de x dx vai ser igual, vamos montar aqui de vermelho, o produto de u por v, então é ex que multiplica o meu seno de x, menos a integral, agora inverte o papel, né? Se aqui era u dv, agora é du v, e o meu du é o próprio e elevado a x, multiplica a primitiva de v, que é seno de x. Bom, você pode se perguntar, a gente basicamente voltou para o caso inicial, certo? O que a gente tem aqui é elevado a x que multiplica uma função trigonométrica. Como que isso ajuda a gente? A gente vai perceber mais para frente, daqui a pouquinho, como isso ajuda. Só que o que a gente vai fazer agora é resolver essa integral aqui, certo? A gente vai resolver ela de maneira semelhante a como a gente resolveu a primeira integral que aparece. Você provavelmente já vai prever que quando eu resolver isso aqui dentro vai acabar aparecendo um e elevado a x que multiplica um cosseno de x, que vai voltar para o nosso caso inicial. E aí a gente vai descobrir um truquezinho muito legal sobre integral, que vai facilitar a nossa vida bastante. Como que a gente resolve esse carinha aqui? Bom, eu chamo alguém de u, alguém de dv. Como tem uma função trigonométrica, esse nosso amigo vai ser o dv, e esse aqui vai ser o meu u. Se eu tenho u e dv, eu preciso achar quem são as outras pessoas. O meu u é e elevado a x, então o meu du só pode ser, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, que multiplica dx. O meu v fica aqui, o meu dv é seno de x dx. Quem que é a primitiva de um seno é um menos cosseno, como a gente já viu. Cosseno de x. Como que a gente resolve então? Então isso é igual a u que multiplica v, então ex que multiplica menos cosseno de x, menos a integral, trocando os papéis, então é du, que continua sendo elevado a x, que multiplica a primitiva, isso aqui é menos cosseno de x, dx. Muito bem, então aqui de verde, fazendo o jogo de sinal, a gente vai ficar com menos e elevado a x, cosseno x. Esse menos aqui faz jogo de sinal com esse menos, então eles vão ficar mais, que é mais a integral de e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx. Certo? Então vamos voltar ali para o vermelho isso aqui. Nós temos que a integral de e elevado a x cosseno de x dx é igual, vermelho, ex seno de x menos, agora a integral que a gente achou, que é menos ex cosseno, mais a integral de ex cosseno de x dx. Certo? Então, agora a gente vai fazer o jogo de sinal. Esse menos ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses, então é menos aqui e menos aqui. Esse primeiro termo vai ficar positivo e o segundo negativo. Então, vamos lá.
aqui. Integral de e elevado a x, que multiplica cosseno de x dx, vai ser igual a x seno de x mais ex cosseno de x menos integral de ex cosseno de x dx. Bom, agora não podemos deixar o desespero tomar conta. Geralmente, quando volta para o primeiro caso, a nossa primeira reação é o desespero, porque parece uma conta infinita que vai entrar em um loop que não acaba mais. Mas não é isso, certo? No que nós temos aqui, então, esse termo é exatamente o mesmo do termo que a gente está querendo solucionar. Só que aqui é uma igualdade, certo? Então, se eu tenho um termo igual aqui menos um termo igual aqui, o que eu posso fazer é manipular essa igualdade para que esse termo passe para o outro lado. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse aqui é o cara que a gente já tem, cosseno de x dx. Esse carinha aqui, ele vai passar para o outro lado, só que ele está com menos, então para passar para o outro lado ele passa como mais. Eu somo esse termo dos dois lados da minha igualdade. Então aqui mais ex cosseno de x. Isso aqui vai ser igual àquilo que a gente já tem. Eu vou só colocar o e elevado a x em evidência, porque ele aparece nos dois lados. Então, isso aqui é seno de x mais cosseno de x. Certo? Se eu tenho dois termos iguais, então eu tenho duas vezes o mesmo termo. Então, duas vezes, porque são dois termos iguais somando, são iguais, então eu tenho duas vezes o mesmo termo. Elevado a x cosseno de x dx é igual a elevado a x que multiplica seno de x mais cosseno de x. Se eu tenho um 2 multiplicando desse lado e eu quero isolar esse meu termo da minha igualdade, certo? Então eu quero deixar esse cara sozinho, eu preciso tirar o 2 daqui. O 2 passa do outro lado fazendo a operação inversa, que seria a divisão nesse caso. Então e elevado a x cosseno de x é igual a e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, e tudo dividido por 2. E aqui a gente chega à resposta, certo? Queríamos a integral de e elevado a x cosseno de x dx, e chegamos à integral desse cara aqui, é igual a e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, dividido por 2. Então, quando aparecer o mesmo termo, na verdade é boa notícia para a gente, porque não precisa mais fazer conta. A conta que a gente precisa fazer aqui é a operação inversa de 2, que é só dividir o outro lado por 2. E como último exercício, a gente tem a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Em um dos vídeos aqui do canal, que é o vídeo que trata sobre as transformações trigonométricas, a gente fez a integral desse carinha, só que de uma maneira diferente, usando transformação trigonométrica. Naquele vídeo eu falei, e eu vou repetir nesse, que você não precisa decorar, certo? Você pode simplesmente partir de algo que você já sabe para chegar então a um ponto melhor. Você pode sim decorar para facilitar o seu caminho, para deixar tudo mais rápido. Porém, se você tem algum problema, alguma dificuldade em decorar, é só usar alguma outra técnica. E é para isso que a gente vai fazer esse exercício agora, para mostrar que usando outra técnica a gente vai chegar no mesmo caminho. E se você tem algum problema em decorar, essa aqui é uma boa solução para você. Bom, então, de novo, o que a gente está vendo aqui é cosseno ao quadrado de dx. Primeiro, precisamos enxergar isso aqui como uma multiplicação. E como que a gente faz isso? Cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno de x, que multiplica cosseno de x. Enxergamos, então, uma multiplicação. Aqui tem um fato engraçado, certo? Porque usando a nossa dica, a gente tem que chamar a nossa função trigonométrica de dv, só que são duas funções trigonométricas, e aqui fica à vontade para chamar o cosseno que você quiser de dv. Esse cara aqui vai ser o meu dv, e esse aqui vai ser o meu u. Assim que você chamou um cara de u e outro de dv, basta que a gente ache
os outros termos que vão participar da nossa festa. Então, se u é cosseno de x, o meu du é a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x dx. Aqui fica o meu v. O meu dv é cosseno de x dx. Quem é a primitiva de cosseno de x? Aqui é seno de x. Muito bem. Então, a integral de cosseno de x, que multiplica cosseno de x dx, é igual o produto de u por v, cosseno de x, que multiplica seno de x, menos a integral da relação oposta. Lembrando, a gente tem u, que multiplica dv, aqui na integral que a gente quer descobrir, e agora aparece du, que multiplica v, relação oposta. Então, du é menos seno de x, e v é seno de x. Certo? Então, antes de tudo, a gente tem uma relação de sinal aqui. Esse menos com esse menos vai transformar em mais. E a gente vai ficar com seno ao quadrado ali. Então, integral de cosseno ao quadrado de x dx vai ser igual cosseno que multiplica seno seno que multiplica seno vai ser seno ao quadrado. Então, aqui fica mais, por causa do jogo do sinal, a integral de seno ao quadrado de x dx. Certo. Aqui você vai precisar lembrar de uma relação fundamental da trigonometria, que é a relação que salva a nossa vida em 80% das vezes, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Isso quer dizer, aqui ó, vamos relembrar de preto, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x me dá 1, certo? Só que se eu tiver apenas seno ao quadrado de x, o que eu vou ter é 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que eu fiz foi isolar o seno ao quadrado de x. Como aqui a gente tem o seno ao quadrado de x, aqui, o que a gente vai fazer é essa substituição. Por quê? Porque quando eu fizer essa substituição de seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, perceba que eu vou fazer aparecer um termo que eu já tenho. E aí a gente vai cair no caso do exercício anterior, que é um caso que a gente quer, porque aí significa que as nossas contas acabaram. Então vamos lá. Vamos fazer essa substituição. Integral de cosseno ao quadrado de x dx é a mesma coisa que cosseno de x, que multiplica seno de x, mais a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui a gente vai fazer a distributiva desse d de x, e lembrando que como eu tenho uma subtração, a integral da subtração é a mesma coisa que a subtração das integrais de cada termo. Então vamos lá. Integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x seno de x. Mais, então vamos fazer essa distribuição, integral de 1 dx menos integral de cosseno ao quadrado de x dx. Muito bem. Esse nosso amigo aqui, ó, a integral de 1, quem que é que quando a gente deriva me retorna 1? Esse cara é x, certo? Porque se eu derivar x pela regra do tombo, como o expoente dele é 1, o que eu tenho aqui é 1. Então, sempre que você vê, que agora você já sabe, a integral de 1 dx, ou de apenas dx, porque o 1 pode não aparecer, porque 1 multiplicando dx seria o próprio dx. Quando você vê a integral de dx, ou a integral de 1 dx, você sabe que a primitiva é apenas o x, certo? Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu só deixar esse BS, isso aqui é x, a integral de 1 dx. E aqui a gente tem um termo que é igual ao termo que a gente quer descobrir. Como isso é uma igualdade, eu passo para o outro lado. Esse termo aqui ele está
subtraindo, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar somando. Então, integral de cosseno ao quadrado de x dx mais integral de cosseno ao quadrado de x dx. Isso aqui vai ser igual a cosseno de x, que multiplica seno de x, mais x, certo? Que é a integral de 1 dx. Agora, se eu tenho dois termos iguais somando, eu tenho duas vezes esse mesmo termo. Duas vezes a integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x, que multiplica seno de x mais x. Se eu tenho duas vezes esse termo e eu preciso isolar, o que eu faço é jogar o 2 dividindo para o outro lado. Então, no final das contas, a gente tem que a integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a cosseno de x, que multiplica seno de x mais x, tudo isso dividido por 2. Então, se você tem algum problema em decorar as relações trigonométricas, esse aqui é uma ótima alternativa para você. E com esse exercício a gente encerra o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você tem alguma dúvida ou alguma dica, deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir minhas outras redes sociais, Facebook e Instagram, porque lá sempre tem card relembrando parte importante da matéria. Siga também o canal no Telegram, porque também tem bastante notícia legal por lá. É isso e até a próxima.